Olá, amante da sétima arte, cinéfilo de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Começando mais um vídeo, né? Mais um quadro aqui, o vídeo que faz parte do nosso quadro do baú. E do baú a gente vai trazer pérolas dos anos 70. Começamos com a leva de filmes dos anos 70, aqueles filmes que eu tive a oportunidade de assistir no cinema. Levar para você com informações bem curtas, um vídeo mais sucinto, mais objetivo, para traçar um pouco da narrativa do que nós achamos desse filme, com também o resumo desse filme. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho aí para você receber as notificações. Deixa teu comentário também aqui embaixo. Não esquece daquele like sensacional e de quebra também divulga o nosso vídeo para os seus amigos que também são cinéfilos, que são amantes da sétima arte, beleza? O filme de hoje, no nosso quadro do baú, é esse aqui, ó, O Exorcista. Filme de terror, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado a filme de terror, mas que eu não poderia deixar de falar sobre este filme, filme que teve a produção em 1973, tem a direção do William Friedkin e o roteiro do William Peter Blatty. O William Friedkin é um diretor, né? Um diretor que atualmente está com 84 anos, nasceu em Chicago, Illinois, a 29 de agosto de 1935. Dentre seus grandes filmes, podemos citar pelo menos dois, que a gente vai falar para vocês, que são justamente esses dois filmes que tivemos a oportunidade também de assistir. Parceiros da Noite, de 1980, que retrata um pouco do perfil do início da AIDS, né? Conta a história de vários corpos que estavam aparecendo mutilados no Rio Hudson, e a polícia tenta investigar o que é que está acontecendo, porque esses corpos são geralmente de homossexuais, e é justamente por conta, o filme gira em torno desse serial killer que está matando essas pessoas. Também tem um outro grande filme que eu sou fã, porque tem um ator que eu sou também fã desse ator, que é o Gene Hackman, e o filme é Operação França. Dois filmes que são indiscutivelmente um dos melhores filmes que o William Friedkin fez, né, produziu, e claro, é um veterano diretor respeitadíssimo lá em Hollywood, e também tem uma estrela na calçada da fama no Hollywood Boulevard. No elenco deste filme temos a atriz Ellen Burstyn. Ellen Burstyn, essa atriz que hoje conta atualmente com 87 anos, continua na ativa. Ela recebeu o Oscar de melhor atriz pelo filme Requiem por um Sonho. Aliás, perdão, ela recebeu o Oscar de melhor atriz pelo filme Alice Não Mora Mais Aqui, de 1974. E também atuou no filme Requiem por um Sonho, um filme muito forte, né? Um filme de drama norte-americano, foi lançado em 2000 e dirigido por Darren Aronofsky. E no filme Alice Não Mora Mais Aqui, é de 1974, do gênero drama, e foi dirigido por Martin Scorsese, onde a atriz Ellen Burstyn levou o Oscar de melhor atriz. Além dela, também temos a presença de outros atores não menos importantes no que se refere à trajetória cinematográfica. A gente conta com a presença também do veterano ator Lee J. Cobb, que fez grandes filmes no período da década de 30, 40, 60. O ator, ele faleceu há 11 de fevereiro de 1976, grande ator norte-americano. Não era um rosto muito bonito, mas ele tinha uma interpretação muito forte, muito marcante, e a gente pode citar entre os filmes que ele fez, Êxodos, grande filme que ele participou com grande atuação, O Homem do Terno Cinza, As Três Faces de Eva e, logicamente, também O Exorcista. O curioso é que no final dos anos 60, dos anos 50, início dos anos 60, o ator foi acusado de pertencer ao Partido Comunista, e aí a sua carreira começou a declinar, né? No final desse período aí, mas ele contou com o apoio de grandes atores e grandes amigos também, como o Frank Sinatra e o Paul Newman, que ajudaram a alavancar sua carreira novamente. Lee J. Cobb participa desse filme fazendo o papel aí do detetive. A Ellen Burstyn faz o papel da mãe, que é a que tem a filha que incorpora justamente o demônio, né? Então, além do Lee J. Cobb, nós também contamos com outro grande ator, outro veterano ator, que é o Max von Sydow, esse ícone do cinema norte-americano. Ele nasceu na Scania, na Suécia, e faleceu recentemente. Ele faleceu a 8 de março deste ano, com 90 anos de idade. Grandes produções ele participou, de grandes filmes mesmo. A sua trajetória no cinema é muito conhecida, muito
muito forte, até porque ele trabalhou em vários filmes do cineasta Ingmar Bergman, entre eles filmes clássicos como, por exemplo, O Sétimo Selo de 1957. Ele tem uma forma única de interpretar. Fatalmente também ele participou de filmes como Hannah e Suas Irmãs também, e outros grandes filmes. E o curioso também do Max von Sydow é que ele participou numa refilmagem do filme Flash, onde ele fez o papel do Imperador Ming. Por incrível que pareça, o Flash dos anos 80 tem o Max von Sydow como intérprete do Imperador Ming. Além também do Max von Sydow, né, que faleceu recentemente, a gente conta também com a participação do ator Jason Miller. Esse ator que não é tão conhecido assim do público, até porque sua carreira não tem muitos filmes que tenham marcado aí a sua interpretação, mas recebeu o prêmio Pulitzer na categoria de drama em 73 pela sua obra The Championship Session, e foi amplamente reconhecido por seu papel como o padre Damien Carras neste filme, que é O Exorcista, de 1973, que é o filme que a gente vai abordar para você. Então, um ator que não teve muito conhecimento, assim, não é tão conhecido assim, faleceu no ano de 2001, teve aos 62 anos de idade, e não teve assim muitos destaques em termos de filmes para cinema, tá? E suas produções foram pouco divulgadas. E logicamente o filme também conta com a participação de ninguém menos da Linda Blair, a garotinha que sofre o ataque do demônio. Linda Blair, que também depois desse filme não fez nenhum outro filme que seja de destaque. Ela participou da continuação, né, O Exorcista 2, parte 2, e ela fez também uma aparição num filme de comédia, acho que é Todo Mundo em Pânico, onde ela faz uma paródia de si mesma neste filme. Bom, mas e o roteiro deste filme? O que trata, qual é a história do Exorcista? Eu repito, eu não sou muito chegado a filme de terror, mas eu tive a coragem, talvez o meu medo tenha começado porque eu assisti o Exorcista, e ainda hoje, quando eu assisto o Exorcista, eu fico com o mesmo medo que eu tenho no começo disso. Olha que eu já vi outros filmes de terror também, né? E realmente, mas o Exorcista para mim continua sendo um marco num filmes de terror. Para mim é um filme que marcou muito, em consequência das atuações e consequência da veracidade que você tem nessa história. Então, o filme começa com o arqueólogo em Hatra, né? Lá em Nínive, no Iraque, o arqueólogo e padre Lancaster Merrin, que é vivido pelo Max von Sydow, visita uma escavação onde é encontrada uma pequena escultura de pedra com uma criatura bestial e horrível. E o Merrin depois encontra também uma estranha estátua de Pazuzu, considerado aí o demônio, que tem uma cabeça similar àquela encontrada anteriormente. Nesse meio tempo, a gente tem aí o padre Damien Carras, vivido pelo Jason Miller, jovem padre da Universidade de Georgetown, que começa a duvidar de sua fé ao lidar com a doença terminal de sua mãe. Ele tem muita dificuldade de manter um relacionamento com a mãe porque ela está nessa fase terminal e ele tem que ter todos os cuidados com ela. Nesse meio tempo, uma atriz que está filmando em Georgetown, a Chris McNeil, vivida pela Ellen Burstyn, percebe que a sua filha começa a ter comportamentos muito problemáticos, dificuldade de se comportar, mudanças nas suas atitudes. Ela tem 12 anos e a sua mãe, né, a Regan, acha que a menina está tendo essas convulsões que ela tem, começa a ter poderes paranormais também, como levitação. Ela acha que a filha deve estar tendo isso por conta da puberdade. Leva no médico, faz vários exames, mas não, está tudo normal, a sua filha não tem nenhum problema aparentemente, mas as convulsões continuam e cada vez mais fortes, começa a dizer vários palavrões, e ela, levando sua filha constantemente a vários e vários médicos, ela então um médico dizendo, olha, melhor a senhora levar ela para um padre para saber o que é que ela tem. E aí ela chama justamente o padre Merrin, que percebe que esse padre, que essa menina está tendo a presença do demônio em seu corpo, o demônio está incorporando nela. E como ele não tem muita experiência, ele resolve chamar um padre mais experiente, que é justamente o padre vivido pelo Max von Sydow, né, que é o padre Merrin, aliás, que é o padre Merrin. E ao ser trazido para a casa dessa jovem, ele começa a perceber que o demônio que está lá é o Pazuzu e que ele estaria afrontando ele também. Aí começa uma disputa de poder entre o Pazuzu e também o próprio padre Merrin.
E ele começa a discutir com esse demônio. Então a criança começa a ter transformações. E isso até quando eu falo me dá um certo medo, por incrível que pareça, né? Porque tem a cena do vômito, né? A cena da levitação, o padre joga água benta nela, a água benta começa a ferver o rosto da garota. Tem a cena que ela gira o pescoço 360 graus, ela pega o crucifixo e enfia da sua vagina, né? E ela começa a discutir justamente com o padre a questão da presença de Deus e do demônio, que o demônio vai dominar a terra, todas essas questões. E nessa conversa, nesse bate-papo, nessa discussão acalorosa, o padre começa a passar mal. Ao passar mal, o demônio começa a ter mais força. E nesse momento, o padre começa, ao passar mal, ele termina desmaiando. O padre, né, o padre Carras, que está nervoso naquela situação, ao perceber que o padre Merrin está perdendo as suas forças e termina desmaiando, ele não sabe o que fazer. E aí ele retoma, de uma forma muito enérgica, ele retoma: Deus, se você existe, me faça com que eu possa superar essa dificuldade e encarar esse demônio que está aqui na minha frente. Vale salientar, antes da gente concluir o nosso bate-papo, que a Linda Blair não pôde assistir ao filme só depois que ela completou a idade de maioridade. Ela fez esse filme, devia estar com seus 12 para entre seus 10 ou 12 anos aproximadamente, e ela foi proibida de ver esse filme, apesar de ela participar das atuações, né? Em alguns momentos ela foi substituída por uma dublê, principalmente na parte que o pescoço dela gira 360 graus. Também teve um outro problema. O mais curioso nesses filmes de terror, e principalmente que mexe com o sobrenatural, é que várias situações aconteceram ao longo das gravações. Pessoas que morreram, dificuldades que tiveram, acidentes que aconteceram no set de filmagens. Então esses filmes que mexem muito com o sobrenatural estão fadados a passar por esse tipo de processo, né? Bom, então, para a gente finalizar o bate-papo, o que acontece? O padre Damien Carras, que é o padre vivido por Jason Miller, desafia o demônio também, e como ele percebe que está sozinho, o padre Merrin está desmaiado, né? Aparentemente como tivesse tido um ataque cardíaco. A menina totalmente endemoniada, ele não sabe mais o que fazer. Desesperado, ele desafia o demônio: olha, se você está aí, se você existe, deixe esse corpo e entre no meu. E ele começa a desafiar, vai desafiando, vai provocando, vai cutucando o demônio com vara curta, como se diz, até que o demônio enfesado sai do corpo da menina e entra no corpo dele. E é uma das cenas, eu fico até arrepiado de medo quando eu narro essa cena, porque ele começa a se transformar também, a virar os olhos, e aí em um momento curto de lucidez, ele resolve então se suicidar. Ele se joga pela janela, a janela da casa, a casa tem alguns andares a mais, e aí ele cai pelas escadas abaixo, rolando, e termina morrendo. É uma morte trágica, e até que o padre Merrin volta à sua consciência, consegue se recuperar, a garota volta ao normal, e a mãe fica assustada, mas depois que vê que está tudo bem, que está tudo tranquilo, volta praticamente ao convívio normal, a ter suas vidas restabelecidas. A presença do personagem, que é o vivido pelo George C. Scott, pelo Lee Jacob, o tenente William Kinderman, é justamente para tentar ver o que aconteceu, por que aquele padre morreu, né, o que aconteceu naquela casa, que demônios estavam acontecendo, e ele começa a tentar achar que foi alguém que assassinou o padre, alguém que tenha matado o padre, né? Inclusive o filme tem, como eu falei, o filme tem uma continuação, mas o filme, a segunda parte é muito fraca, não vale muito a pena ser comentado. De um certo modo também, ele teve uma terceira parte que contaria a história do começo de tudo nessa questão, né? O Exorcista, o começo praticamente, que também não fez tanto sucesso assim, que contaria a história de quando o padre Merrin encontrou a escavação, né? Onde ele encontrou a estátua do Pazuzu e tudo mais, mas que não teve tanto sucesso assim. Mas o terceiro filme, aliás, o terceiro filme que foi feito, que conta com o retorno do Padre Merrin, no caso, né? Ora, mas o Padre Merrin morreu, mas o terceiro filme, aliás, foram 4 filmes que fizeram, né? O quarto filme, justamente, o Exorcista é o início. Nesse terceiro filme, a gente tem o retorno do Lee Jacob fazendo o papel do inspetor, né? Desse tenente da polícia, e há o retorno também do padre Carras, que é vivido pelo Jason Miller. Ele faz a participação porque, em um momento de uma situação vivida pelo tenente,
nesse terceiro filme, eles começam a discutir, e há uma discussão que ele tem com um prisioneiro, e esse prisioneiro termina incorporando a alma do padre, e o padre começa a explicar o que realmente aconteceu. Não é bem interessante o filme, mas serve como apenas curiosidade. O filme O Exorcista custou 12 milhões de dólares e arrecadou mais de 400 milhões de dólares no mundo todo. É um grande filme? Sim, claro que é um grande filme. Se não fosse um grande filme, não estaria num patamar como sendo o melhor filme de todos os tempos de terror. E como eu disse a vocês, eu tenho muito medo. Eu fico falando do filme e me passa até mal em alguns momentos. Mas esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês. Se você não assistiu O Exorcista, vale a pena assistir se você tem nervos de aço, como eu não tenho. Confesso que não tenho coragem de assistir novamente. Estamos em pleno século XXI e esse filme ainda me dá medo, tá certo? Esse era o filme que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o teu like, o teu comentário aqui embaixo e também ativar o sininho para você receber as notificações quando lançarmos um vídeo novo, beleza? Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, so long, auf Wiedersehen para você.